Olá! A discussão em torno do discurso de ódio se dá pelo fato de que todos temos o direito à liberdade de expressão. Não há grandes problemas quando expressamos algo que seja acorde com os interesses de ampla maioria. Entretanto, os atritos surgem quando o exercício da liberdade de expressão contraria interesses de parcelas da sociedade. E falar algo que desagrade os ouvidos dos outros não necessariamente será um ato ilícito, pois esta é uma característica dos direitos fundamentais, a de serem preservados mesmo quando conflitem com o interesse da maioria. Assim, qualquer manifestação de pensamento, por mais estranha que seja, deve ser respeitada, porque é através do debate no livre mercado das ideias que a sociedade progride, escolhendo aquelas que repute que sejam as melhores. Por isso, a preocupação da liberdade de expressão está voltada não apenas para o falante, mas também para o ouvinte, pois para que cada indivíduo possa formar suas opiniões e definir os rumos de sua vida, é importante que lhe se permita o acesso aos diversos pontos de vista existentes numa sociedade. Mas o discurso de ódio não possui esse tipo de serventia, como destaca Daniel Sarmento. Diante de uma manifestação de ódio, há dois comportamentos prováveis da vítima: revidar com a mesma violência ou retirar-se da discussão, amedrontada e humilhada. Nenhum deles contribui minimamente para a busca da verdade. Assim, por não contribuir em nada para o debate das ideias, o discurso de ódio não merece a proteção da garantia da liberdade de expressão. Daí, ser importante saber quando o discurso é meramente desagradável ou verdadeiramente de ódio, pois enquanto o primeiro é protegido constitucionalmente, o segundo constitui-se um crime. E é esse, portanto, o assunto da nossa conversa de hoje. Entende-se por discurso de ódio toda a expressão do pensamento que desvaloriza, ofende e inferioriza grupos sociais. Ele possui natureza difusa, sendo voltado, portanto, para atingir pessoas indeterminadas, mas que serão afetadas diretamente com essa prática ofensiva. Ele se presta apenas para propagar a mensagem de que determinados grupos devem ser excluídos ou deixados de lado numa sociedade, desvalorizar o outro, dando-lhe um tratamento desigual apenas por ser diferente, quer em razão de sua etnia, sua opção sexual, sua condição econômica, gênero, religião e etc., para promover sua exclusão social, é o produto final do discurso de ódio. Em síntese, o discurso de ódio é a exteriorização de um pensamento discriminatório, tema sobre o qual eu já falei, e assimétrico, pois há uma pessoa que se reivindica superior, a que expressa o ódio, e outra inferior, contra a qual a rejeição é dirigida. E é importante também ressaltar que o discurso de ódio não se circunscreve a palavras, podendo ser manifestado através de gestos, imagens ou comportamentos, como já se viu, por exemplo, em charges ou exibições artísticas, ridicularizando expoentes de suas religiões, como Jesus Cristo e Maomé. Por outro lado, o discurso desagradável envolve concepções de mundo e de vida que não conte com a adesão da maioria ou de parcela expressiva da população ou divirja dos padrões comportamentais vigentes, desde que dotado de racionalidade e destituído da intenção de ofender. Assim, por exemplo, alguém que defenda a volta da ditadura militar porque entenda que é a melhor forma de governo, que pugne pela liberação das drogas porque considere ser melhor para a sociedade, não pratica discurso de ódio. Da mesma forma, ódio discursivo não haverá para quem apresente teses científicas ou externe crenças religiosas que eventualmente provoquem animosidade entre aqueles que sejam afetados por suas premissas. Quando a ofensa é dirigida a pessoas que sejam identificáveis, a questão se resolve na esfera dos crimes da injúria, calúnia e difamação que eu já tratei no meu vídeo sobre a liberdade de expressão. Mas quando se destina um ataque difuso a determinados segmentos como judeus, negros e homossexuais, a teoria do discurso de ódio entra em cena. Como salientou o juiz Frankfurter da Suprema Corte Americana, se as ofensas dirigidas contra indivíduos podem ser punidas,
Apesar da garantia da liberdade de expressão, o mesmo deveria valer para as ofensas perpetradas contra grupos. Esse voto foi dado em 1952, no caso Borromer versus Illinois, que fora o primeiro sobre o assunto que chegara àquela corte. Tratava-se de um indivíduo que promovera a distribuição de panfletos em Chicago, conclamando brancos a se unirem contra negros e evitarem a miscigenação racial por serem os afrodescendentes os responsáveis por inúmeros crimes. Na sua decisão, ele disse: o trabalho de um homem, as suas oportunidades educacionais e a dignidade que lhe é reconhecida podem depender tanto da reputação do grupo racial ou religioso a que ele pertença, como dos seus próprios méritos. Sendo assim, estamos impedidos de dizer que a expressão que pode ser punível quando imediatamente dirigida contra indivíduos não possa ser proibida se dirigida a grupos. Mas nos Estados Unidos essa posição mudou com a prevalência da doutrina do perigo claro e iminente de dano, o chamado Clear and Present Danger Test, em que o agente só poderá ser punido se o seu discurso efetivamente provocar o cometimento de crimes ou outras ações ilegais. Foi o que aconteceu no famoso caso Brandenburg versus Ohio, em 1969, em que o líder da Ku Klux Klan foi absolvido pela corte, mesmo fazendo apologia ao crime, defender a violência e a intolerância racial, por entender que ele defendera ideias meramente abstratas, sem chance de produzir o resultado desejado. No resto do mundo não é bem assim como também no Brasil, vez que existem outros direitos fundamentais que também precisam ser respeitados. Com efeito, nossa Constituição é clara em vários artigos, como no artigo 5º, em que diz que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Igualmente o artigo 3º, que define como um dos objetivos da República a de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e outras formas de discriminação. E também no mesmo artigo 5º, quando se afirma que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. E é pela questão do racismo que o Supremo Tribunal Federal tem criminalizado o discurso de ódio contra segmentos sociais ante a inexistência de leis específicas que tratem do assunto, vez que atualmente só dispomos da Lei 7716, que prevê crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Tal se afirma, vez que o STF aplicou este entendimento em 2 casos paradigmáticos sobre o assunto. O primeiro foi o caso Siegfried L. Wenger, que escreveu e publicou livros propagando a segregação e o ódio aos judeus, acusando-os de serem responsáveis por inúmeros crimes e inúmeros problemas mundiais, inclusive a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Ele foi condenado no STF por racismo com base nessa lei, muito embora o povo judeu não seja propriamente uma raça. O segundo caso deu-se numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, proposta com o objetivo de estender a aplicação da Lei 7716 aos insultos dirigidos contra a comunidade LGBT. Ou seja, o discurso de ódio é considerado no Brasil uma espécie de racismo social, para utilizar as próprias palavras do STF. Como salientou o ministro Celso de Mello no seu voto proferido neste segundo processo, a noção de racismo, para efeito de configuração típica dos delitos previstos na Lei 7716 de 89, não se resume a um conceito de ordem estritamente antropológica ou biológica, projetando-se, ao contrário, numa dimensão abertamente cultural e sociológica, abrangendo, inclusive, as situações de agressão injusta resultantes de discriminação ou de preconceito. Assim, via de regra, quem praticar o discurso de ódio estará sujeito às penas do artigo 20 da Lei 7716, que considera como crime o ato de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Nós possuímos a liberdade de expressão e não a liberdade de ofender. E o uso da palavra tem um poder muito grande na psique humana. Pode ferir pessoas e provocar danos maiores até mesmo do que uma agressão física. Pense nisso. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem com Deus.
Eu espero vocês no nosso próximo encontro.